Graça e paz. Todos estão bem? Eu sou Josemar Nunes e estamos aqui em mais um momento falando entre nós, compartilhando a palavra de Deus. E hoje nós vamos trazer para vocês aqui mais um momento extraordinário em que o Senhor Jesus, ele nos traz lições de tanta importância. Um texto que pode ser contextualizado de forma incrível. Sim, nós vamos aprender muito com esse texto. Particularmente, ele fala muito ao meu coração. Certa vez, Jesus, ele estava em uma das cidades onde, como sempre, uma grande multidão acompanhava Jesus, né? Mas, depois de passar pela Judéia, ele foi além do Jordão e aproximou-se dele um jovem. Aproximou dele sim um jovem rico, um jovem que demonstrava com suas roupas, com a sua forma de falar, ele demonstrava a posição que tinha. Ele era um jovem rico. E ele se aproximou de Jesus e ele falou assim: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ele perguntou isso para Jesus, o que ele poderia fazer. Jesus disse: por que perguntas bom? Bom tem apenas um, que é o meu Pai que está nos céus. Ele diz: olha, Jesus disse para ele: você tem observado os mandamentos? Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Ele disse: Jesus, olha, tudo isso eu tenho observado, eu já tenho obedecido. Jesus olhou para ele e disse assim: olha, então só te falta uma coisa. Você quer ser perfeito? Então vende tudo que você tem. Sabe qual texto nós estamos falando? Exatamente, esse aqui, ó. Isso. Pois é. Então sabe como ele ficou? Jesus falou para ele assim: vende tudo que você tem e distribui aos pobres e segue-me. Ai, ai. A palavra diz que no mesmo instante aquele jovem parou, refletiu, a sua afeição se entristeceu e em seguida ele se retirou da presença do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos traz lições muito importantes nesse texto. O Senhor Jesus nos fala que, por exemplo, seria muito mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Entenda dois detalhes nesse texto, nesse momento que Jesus fala sobre isso. Jesus não estava dizendo que era impossível um rico entrar no reino dos céus. Jesus estava dizendo que era muito difícil. Sabe por quê? Porque o dinheiro ele nos traz soberba, o dinheiro nos traz apego às coisas materiais. O dinheiro, muitas vezes, na maioria das vezes, nos faz amar muito mais o mundo. Como é difícil largar tudo que o dinheiro pode proporcionar e seguir a Jesus. Isso não quer dizer que Jesus quer que sejamos pobres e miseráveis. Até porque a Bíblia nos mostra grandes homens de Deus, mulheres também, que tiveram posses, tiveram posição e status diante da sociedade. Tipo Jó, tipo Abraão, tipo Isaac, né? Então, Esther foi elevada a uma posição, a Radassa, que virou Esther, foi elevada a uma posição de rainha. Então, não é sobre isso que o Senhor está falando. E quando ele fala a metáfora, a comparação ali de um camelo passar pelo buraco da agulha, não é literalmente o buraco da agulha, aquela que a gente usa para costurar, mas os estudiosos falam que na cidade havia os grandes muros e havia umas portas pequenas, chamadas às vezes de porta das ovelhas, onde um homem passava com muita dificuldade. Ele diz que um camelo passaria com muito mais facilidade por essa entrada do que um rico entraria no reino dos céus. Ele não diz que é impossível. Inclusive, ele diz: aquilo que aos homens é impossível, para Deus é possível. Então, que nós possamos meditar nesse rico texto. Olha só
O que muitas vezes nos impede? O que muitas vezes te impede de... aquele jovem rico, ele procurou Jesus porque ele entendeu quem Jesus era. Ele entendeu o que Jesus poderia fazer por ele. Ele tinha tudo materialmente falando. Ele tinha condições de ter tudo que o dinheiro poderia lhe dar. Mas ele sabia que a vida eterna não viria através do seu dinheiro. E ele procurou quem podia lhe dar vida e vida em abundância. Hoje, o que tem te impedido de adquirir a vida eterna? Você sabe onde encontrar. Você sabe quem pode te dar a vida eterna. Então, será que as paixões desse mundo, os bens materiais, o status, a posição que você ocupa estão te impedindo de viver a plenitude da presença de Deus? O texto de Mateus, capítulo 19, do verso 16 ao 30, nos mostra a história do jovem rico, como nós vimos agora. Que nós possamos ser diferentes, que as riquezas, que a posição, que o status não venham tomar o lugar que é de Deus no nosso coração. Não é o dinheiro que é o mal, não é o dinheiro que causa o mal, mas o amor ao dinheiro pode nos impedir de viver o que Deus tem de melhor para as nossas vidas. E pensa que acabou, foi? Acabou não, hein? A gente vai ouvir ainda aí, ó, nosso amigo. Fica atento ao que você vai ouvir agora, tá? Agora eu quero convidar aqui para participar conosco o meu querido amigo, o jornalista Stanley Jordan. Ele vai fazer um comentário rico para enriquecer ainda mais esse momento aqui. Stanley Jordan, é com você. Dá lugar na terra, varão. Vai! Me diz onde está o teu tesouro, e ali também estará o teu coração. Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz ao meu amigo Josemar, do canal Falando Entre Nós. Neste dia, queremos compartilhar com todos um texto da Palavra de Deus que nos foi apresentada sobre o jovem rico. É um texto bastante conhecido da igreja, onde Jesus se encontra com aquele jovem, e aquele jovem, impactado pela vida de Jesus, ele o questiona sobre o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E Jesus simplesmente diz aquilo que nós já sabemos, que é de nosso conhecimento: não matarás, não adulterarás, honra o teu pai e a tua mãe, e por aí vai. E ele disse: olha, Jesus, então eu tenho feito isso desde a minha mocidade, está tudo certo. Mas Jesus conhece, meus irmãos, o nosso interior, o nosso íntimo. A palavra de Deus diz que a sua palavra, ela é penetrante, mais do que espada alguma de dois gumes. E Jesus, conhecendo o interior daquele jovem, ele disse: olha, vende as tuas propriedades e herdarás o reino de Deus. Ficou pesado. Aquele jovem ficou triste, segundo o texto. E os discípulos também ficaram surpresos com aquela palavra. E disseram entre si: nossa, então, desse jeito, muitas pessoas não serão salvas. Mas a questão não é essa. A questão é no que, em que ou em quem nós estamos depositando a nossa confiança. O que é que nos prende? O que é que nos separa? Qual é a parede que impede nosso acesso aos céus? Entendeu? A palavra de Deus também diz que ao professarmos a nossa fé em Cristo, seremos salvos. Mas é um processo até Jesus voltar, ou individualmente, ou no arrebatamento da igreja. Então devemos, meus irmãos, neste dia, todos nós, ao analisarmos essa reflexão, retirar, nos desprender das coisas deste mundo. A palavra de Deus diz também que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Antes, as nossas petições e súplicas devem ser apresentadas diante de Deus. Está escrito no livro de Filipenses. Então, vamos nos desvencilhar daquilo que nos prende e sermos mais obedientes, à palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Agora sim, chegamos ao final. E eu espero que essa palavra possa ter abençoado a tua vida. Então, se você gostou, faz o seguinte: comenta, compartilha, divulga o nosso canal para todo mundo que você puder, porque a nossa intenção aqui é falar entre nós, compartilhando a palavra de Deus.
Meu agradecimento ao meu amigo Stanley Jordan e a todos que participarem. Espero ver os comentários de vocês aqui embaixo no nosso vídeo, tá bom? Fiquem em paz e até a próxima. Tchau!